Estão nessa jornada, uma jornada de luz que busca o despertar. Que incumbe uma responsabilidade muito grande de nós, porque à medida que a gente vai depositando em vocês informação, à medida que a gente vai depositando em vocês os mapas magísticos da espiritualidade ativa, isso coloca sobre nós a responsabilidade de também cuidar de vocês intuitivamente, para que no decorrer da jornada, da caminhada espiritual de vocês encontrem sempre soluções para as demandas que virão. Eu falo essa noite ao templo, todo ele tomado por iniciados da terceira turma de Cura e Magia Mahá, e as pessoas irão ver isso aqui no futuro presente, né? Quando esse vídeo for disponibilizado, essa energia que será transmitida através da minha fala estará viva, porque a verdade ela não precisa ser velada, ela sempre é autêntica e ela é sempre nova. A temática dessa jornada foi escolhida pelo guardião, porque é que você sempre porque você sempre tenta o possível. Eu estou tentando o impossível demais, com a claridade não dá. E nossa conversa vai girar em torno da temática aqui. Lembre-se que você é o problema do mundo. Para vocês todos que estão no templo, essa jornada que se inicia na próxima semana, quando vocês retornarão aos seus lares, é uma jornada de muita responsabilidade. Então queria passar a vocês que, antes de vocês saírem por aí resolvendo os problemas do mundo, tentando confortar as pessoas, vocês precisam ter uma consciência e uma responsabilidade consigo mesmo. Enquanto vocês não acalmarem esse caos interno de vocês, tudo que vocês fizerem para os outros será em vão. As pessoas dizem: o mundo está violento, o mundo tem tragédia, o mundo tem fome. Esse planeta é riquíssimo nas mais variadas fontes, tanto minerais, quanto vegetal, quanto animal, espiritualmente também. Então essa frase é uma falácia, de que o mundo está um caos. O mundo só está como está porque as pessoas fogem da responsabilidade de olharem para si, de resolverem seus conflitos. Então as pessoas, elas deixam sempre para depois, para resolverem suas questões internas consigo mesmo. E 90% das pessoas que se dizem gurus, se dizem especialistas nisso, naquilo, eles encontraram no atender os outros, no tentar resolver o problema dos outros, uma distração.
uma distração momentânea para esquecer, para virar as costas, para fechar os olhos à sua própria realidade. E isso é contagioso. O ódio teu, a amargura tua, é jogada nesse mundo maravilhoso chamado Gaia, Terra. Os filhos dos grandes espíritos, que são o filtro das almas que caminham sobre a Terra, de alguma maneira desviam isso, não filtram isso. Então todos os problemas que a sociedade tem, todos os tiranos que não é o mundo que cria, somos nós que colaboramos para que isso aconteça. E isso é contagioso. Então, só fictício o nome, viu, meu filho? Por favor. O José joga a amargura dele aí para fora. Isso contagia a Maria, que contagia a Joaquina. E aí a Joaquina também tem um outro conflito que joga também isso. E as pessoas esbravejam, e as pessoas reclamam, e as pessoas se revoltam. E nessa revolta há um desprendimento de energia, de negatividade sobre esse belo planeta. E aí, o que outrora era o paraíso se transforma em terra arrasada. O que fica bem claro, principalmente para mim, que trabalho a humanidade, é que os sábios, as pessoas sábias, elas estão com dúvidas. E os tolos estão cheios de certeza. E talvez aí esteja o Y da questão. O Y da questão esteja aí. É bom que haja pessoas depressivas no mundo. É bom que haja pessoas com sofrimento. É bom que haja pessoas desiludidas da vida. Porque enquanto isso houver, haverá alguém dando uma esperança falsa a eles. Os políticos sobreviverão. Os padres sobreviverão. Não adianta vocês fugirem a essa realidade e adentrarem num mosteiro, por exemplo, para dizer, bom, eu não estou fazendo mal para ninguém, mas também não está fazendo bem para si, você abdica da sua vida, e isso não é correto. Eu abdicar da minha vida porque eu não quero atrapalhar o mundo. Você não atrapalha, mas você não faz nada para melhorar. Qual é o grau de ajuda de uma pessoa presa num mosteiro a essa humanidade? Nenhuma. Qual é o grau de ajuda que dá aos gurus que estão nesse momento quase como eremita nos Himalaias por aí? Estão lá. Deveriam descer dos montes cantarolando, dançando, convidando as pessoas à vida, não convidando as pessoas a se tornarem múmias vivas. Santidade, meu filho, não é se tornar que nem os santos de altar, estático. Santidade é você provar do seu pecado original, todos os pecados que vêm de você, até você se dar conta de que não há pecado nenhum. Quando algo não dá certo, é apenas um engano da sua parte. Isso pode ser corrigido. Isso não merece castigo. Então você está confuso. Sua mente está toda confusa. Você não sabe nem direito qual a decisão correta que você deve tomar sobre assuntos cotidianos. Mas você quer resolver o problema da humanidade. Você não consegue lidar nem mesmo com os seus pequenos monstrinhos, seus pequenos medos. E você quer derrotar os dragões,
alheio. Então a humanidade vira essa loucura. É muito palpiteiro. As pessoas que tem por aí, elas não colaboram. Elas fazem a situação piorar. É por isso que há inveja. Por isso que há inveja. Para que a gente entre no tema profundamente, eu fiz essa introdução. Mas nós temos uma introdução que nos foi gentilmente, graciosamente ditada essa manhã pelo guardião. E eu já ia me esquecendo disso. E como eu não quero começar uma guerra espiritual depois que eu sair daqui e ele vir com blá, 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 você não mandou ler meu texto? Então vamos resolver esse pequeno imbróglio enquanto há tempo. Formamos uma boa dupla. Até quando vocês irão continuar vivendo no oceano do ego? Vivendo em casas construídas por arquitetos estranhos a vocês, mobiliando o seu interior com móveis desenhados por outros, vestindo-se de modas e sentimentos ditados por uma sociedade consumista e egoísta, seguindo a vida baseado em ideias alheias e, pior, defendendo pontos de vista de estranhos. Quando é que vocês irão dar um sentido teu, próprio, à tua vida, que faça realmente você enxergar o real motivo de estar aqui, a vida? Este é o sentido de estar aqui. Cabe a vocês decidirem escolher entre nadar nos rios da vida dos outros, onde quem determina esse curso não é tua vontade, mas a vontade alheia. Quando é que vocês vão decidir nadar no próprio rio do teu destino, onde a cada curva há uma bela surpresa, preparada única e exclusivamente para você? Irão ainda viver a realidade baseando-se nos sonhos alheios ou enxergar o curso do rio da vida que mansamente, sabiamente, passará por inúmeras situações numa certeza em águas tranquilas, pois sabe que o mar os espera com os braços da gratidão, da compreensão, acolhendo a voz, rios revoltosos no coração oceânico do amor. Ou então continuem seguindo caminhos que não são teus, ouvindo a voz da multidão, contrariando a tua intuição. Este caminho te levará inevitavelmente a um destino fatal, a morte. Ou opte por navegar em teu rio caudaloso em direção ao todo, onde a morte não lhe fará mal nenhum. Ela te levará ao encontro da verdade, da verdadeira vida, a vida eterna, onde você não desaparece, mas existe para sempre. A escolha é de cada um. Possivelmente no possível, você morrerá. Mas se for um pouquinho rebelde, só um passo em direção ao impossível, você entrará no reino dos milagres. O milagre é você. O santo é do pau oco. Quem mendiga morre aos poucos, mas quem tenta e nunca desiste, um dia chega lá. É isso o impossível, não ser feliz. Saudações, Guardião Mei Mahá, seu Milaresh. Quero comunicar que ele está conosco em algum lugar por aí, sentado no colo de alguém.
Entendi porque ele fez questão, a minha introdução. Depois disso não resta quase nada para eu dizer. O homem é bom. Mas talvez a questão de você é o problema do mundo é você, porque se você resolvesse seus conflitos, se você resolvesse os seus questionamentos, seria um problema menos nesse mundo maravilhoso. Né? Então eu tenho certeza absoluta que entre você e a realidade, entre você e essa vida, essa matrix aí fora, existe uma lente entre você e o que acontece no mundo. Mas nada acontece no mundo sem antes passar por essa lente tua, uma lente interna que só você vê. Isso é tão verdadeiro que quando você inicia um processo problemático, você vê o problema antes dele já estar consumido. Você sabe que aquilo vai dar errado. Mas talvez não seja nem uma teimosia. Talvez seja um condicionamento. Por ter aprendido assim, de que é tentando que você chega lá. Será? Será que a gente precisa sempre, para chegar lá, tentar? Por que não estar lá ao invés de chegar lá? Onde é que eu me encontro nesse momento? Se você perguntar para você, muitos vão dizer: eu estou bem distante de chegar a uma solução comigo mesmo. Eu estou bem distante de entrar em harmonia comigo mesmo. Os caminhos e as escolhas que eu fiz não me dão contentamento. Mas eu continuo insistindo nisso. Eu continuo insistindo nisso. Porque ao falsear, ao trapacear a minha própria vontade para poder agradar os outros, ou para poder demonstrar para os outros algo que eu não sou, porque uma pessoa que não é feliz, ela não pode ser. Ela deixa de ser algo. Ela passa a ser simplesmente um vulto perambulando pela vida. Uma pessoa que tem consciência de que tudo o que acontece na sua vida é consequência dos seus atos e continua cometendo os atos que o leva sempre ao fracasso, não pode receber outro nome a não ser tolo. É um desperdício de energia. E essas pessoas, elas vão acabar sugando a energia das pessoas que se preparam para atendê-las. Elas se tornam vampiras de energia. Você diz isso para a pessoa, olha, e eu vejo isso claramente, porque ontem à noite eu falei sobre isso aqui. Que eu disse, vocês precisam mudar. É uma palavra tão curta, mas parece que esse é o grande abismo da impossibilidade humana, a mudança. Por isso o ser humano tem ficado para trás. O ser humano não dá o salto quântico. Porque toda vez que diz para dar um salto, a sensação que o ser humano tem é que é pular para frente, sempre em direção ao futuro. E esse salto quântico não é um salto quântico aqui, ó, para dentro. Se você encarasse uma vez que seja na sua existência e se confrontar verdadeiramente, um confronto leal, aberto com a sua consciência, você vai perder o jogo. Você vai ser destruído pela sua intuição, não, mas pela sua consciência. E talvez você tenha medo disso. Melhor que você seja destruído, porque tudo que está sendo construído por você está na areia. Mas dia menos dia, as ondas haverão de chegar até você e vai desmoronar tudo isso. E talvez quando isso acontecer, você não tenha mais força para reconstruir nada. A vida passou. Será que custa vocês entenderem que o início de tudo é você, inclusive dos problemas? O início das grandes vitórias
está no primeiro passo. Mas se esse primeiro passo for dado de maneira errada, você não passa para o segundo, porque você torce o pé e ali mesmo fica. Você pode tropeçar no próprio calcanhar. Quando eu digo calcanhar, eu estou dizendo que tem pessoas que vivem tropeçando no passado. Vivem cotidianamente, todos os dias, repetindo a mesma coisa. Veja um absurdo. Eu estou aqui, eu estou vendo um vigilante passar aí. O homem tem que criar uma profissão de um vigilante para cuidar o ser humano de outro ser humano. De outro ser humano. Onde é que está o problema? É no mundo? É o mundo que está violento ou são as pessoas que esqueceram a sua essência de paz? Se vocês têm uma resistência de olharem os seus defeitos, não há problema nenhum nisso, isso é belo. E quando alguém fala dos seus defeitos, você se ira, você passa para outra margem, você imediatamente saca da espada e está disposto a cortar o pescoço de quem quer que seja. Então corte o seu pescoço, porque essa cabeça sua não está te servindo de nada. Essa cabeça sua não está te servindo de nada. Há sofrimento no mundo? Há sofrimento sim. Há fome no mundo? Há fome sim. E um dos motivos disso é você, que não faz a sua parte. Você é mais um do sistema. Você é mais um que colabora com o sistema. Porque você também cria problema. Eu não crio problema, cria. Você cria e alimenta esse mundo consumista. De tanto que você foge da sua realidade, de tanto que você foge do teu problema, você começa a se entupir de comida, você se entope de um monte de coisa, você cria um monte de vício para você, e isso vai fatalmente causar doença em você. Você vai fazer tudo o que esse sistema quer, você vai adoecer. E aí você vai consumir medicação, que também não vai te ajudar em nada. Não vai te ajudar em nada. Você sabe que as grandes redes de alimento causam doenças terríveis nas pessoas, mas porque é modismo, porque é chique, porque é bacana, vamos se entupir de sanduíche do McDonald's. Vamos se entupir. Depois a medicina está aí. Você não precisava estar tomando remédio. Você não precisava estar depressivo. Eu nunca vi um neném nascer depressivo. Você já viu um neném depressivo? Mas muitas mães, se os neném chegassem aqui e vissem essa cara de depressivo da mãe, eu acho que ele voltaria para o outro e falava, eu não estou no lugar errado. Sabe? Tem criança... É difícil fazer palestra com esse homem, mas vamos lá. Ele diz que tem muitas crianças que logo... Ele diz, eu vi isso aí. Diz que muitas crianças que nascem, né? A mãe está toda esperando que o filho venha a cara dela, né? E aí vem a cara do pai, né? E o próprio pai olha e sente a criança feinha, porque pela primeira vez ele se deparou com a feiura dele. Isso não é meu, viu? Isso é porque eu estou conversando aqui com vocês e o homem buzinando na minha cabeça. Aí ele diz que... O pai diz que ele faz assim, dá um sorriso amarelo. Entrega para a mãe e fala, toma que o filho é seu. Você participou disso aí, rapaz, não é? Você é coautor disso aí. E se as pessoas são capazes de verem isso numa criança, por que não são capazes de olharem para si? Lembra da lente que eu falei que há
entre você e a realidade, tudo que acontece, tudo que se manifesta nesse mundo de vocês, antes passa por essa lente. Isso é bem visível a você. Você sabe para onde você está indo, você sabe o que é que você está arrumando para você, mas você prefere embaçar essa lente. Você arruma desculpa. Você não quer enxergar, então você desvia seu olhar dessa lente, desse filtro de realidade que está bem diante de você. E você começa a abdicar de olhar seus defeitos. Você começa a se negar a ver os teus erros. Erros pequenos, mas que lá para frente trarão grande consequência. E aí você começa a observar o erro alheio. O outro, você começa a ver no outro o defeito. Olha aquela família lá, o jeito que é. Por que você não olha para a sua? Está bem pior. Está bem pior. Olha a roupa daquela pessoa. Você já olhou para você ou a árvore de Natal fora de época? Então, assim, eu acho que a gente colaboraria, e isso eu estou falando a terapeutas aqui que estão no final da sua formação. Pelo menos nós, esse grupo, não vamos nos negar de olhar por esse filtro, por essa lente poderosa que é a lente da sua realidade. E de vez em quando façamos uma limpeza nela, façamos uma faxina nessa lente, nos olhos do nosso ser interior. Sua casa está toda bagunçada. Sua casa está com todas as coisas fora de lugar. Você tem trocado o dia pela noite, você não dorme na hora que deveria e depois na hora que deveria estar acordado, você está aí, parecendo um moribundo. Há alguma coisa errada? Mas tem conserto, porque está aqui, é você. O autor disse a você, se você cessar isso, isso vai parar. Não fique esperando salvadores, quando você é o autor da sua salvação. Eu venho incessantemente falando, dê hoje o melhor abraço, dê hoje o melhor beijo, dê hoje o melhor bom dia. E depois eu observo, eu digo, se isso for o melhor abraço, imagine quando der o pior. Qual é o problema aqui errado ao abraçar? Abraçar na totalidade. Eu vi a frase do Guardião tão linda, que aonde rios revoltosos, aonde o oceano te espera, com os braços da compaixão. Olha que coisa profunda isso. Eu ao ouvir isso, eu me senti um riacho. Me senti um riacho. E um riacho selvagem, sabe? Com pressa de chegar. Isso aí, no coração, né? Como que é a frase dele? O mar os espera com os braços da gratidão, da compreensão, acolhendo a voz, rios revoltosos no coração oceânico do amor. Meus filhos, por mais que doe vocês, mas me ouça isso que eu vou dizer para vocês. Essa dor é cirúrgica. Eu estou tentando tirar o curativo para que minha luz consiga curar isso aí. Quando alguém falar para você de algum defeito seu, não reaja de maneira rebelde. Olhe para a tua ferida. Se alguém viu, é porque ela existe. As feridas são o que vocês não viram como defeito. Se alguém lá de fora viu, dentro há uma ferida. Seja grato porque alguém está tendo coragem de falar, olha, você precisa mudar nisso. Olha, essa maneira que você age comigo não é legal. Alguém com muita compaixão
e ousadia está te mostrando algo que talvez você esteja só ignorando, mas está sangrando. Isso está sangrando. E você está se esvaindo desnecessariamente por teimosia, porque eu sou assim, eu não mudo. Porque se o outro vê o meu defeito, eu me revolto. Quando, na verdade, quando o outro vê o defeito, eu deveria me assustar. Já está tão grande assim que agora já está visível, todo mundo já está vendo o meu defeito e eu estou vendo, mas eu não quero admitir. Então o problema do mundo é você. Porque você é parte desse mundo. E é uma peça importante nesse processo desse mundo. O mundo dos seres humanos. O mundo dos diferentes. O mundo dos únicos. Mas da grande família. Enquanto você se fecha, enquanto você reluta em mudar, do lado de fora, um caos generalizado tem se tornado sua vida. E do lado de dentro, batendo desesperadamente ao cosmo pedindo passagem. Você é a ponte. Você é a ponte entre o que se chama de sofrimento e aquilo que se entende por felicidade. É você que liga esses dois mundos. Esse é um caminho que você conhece. Você vai para fora e sofre. Você vai para dentro e se preenche. Não adianta convidar ninguém para poder entrar para dentro e te preencher, porque não vai acontecer assim. Você está com a vida toda desarrumada. Como você pode colaborar com alguém? Você está um verdadeiro vulcão em você. Como que você pode falar para as pessoas, se acalme, está tudo bem? Como está tudo bem se você é uma das fontes dessa energia de revolta? Como que você pode falar para a pessoa, sua vida vai melhorar, se a sua vida não tem melhorado e ao contrário tem piorado? Como é que você pode dizer assim, eu sou um médium? Se você não alcança o centro do seu ser, você não é um médium. Você está longe de ser um médium. Médium. Meça você. Esse é o sentido do médium, o caminho, teu caminho. Eu quero ver quando eu chegar diante dos teus olhos e olhar profundamente aonde é que teus caminhos me levarão no seu ser. Eu vou conseguir olhar daqui de fora para essa tela, para essa lente e vou conseguir ver o seu interior ou vai estar tudo embaçado? Médium. Meça você. Quantos problemas você tem criado pela sua teimosia? Quantos problemas você não tem permitido a solução porque você não quer ceder? Os casais deveriam dar o exemplo disso. Os casais deveriam ser eternos enamorados, não namorados. Enamorar-se. Enamorar-se, rendição total. Onde um não precisasse cobrar nada do outro. Porque ninguém deve. Não deveria dever amor a ninguém. Porque eu tenho tanto. Por que alguém precisa me cobrar algo que eu tenho de sobra? Por que alguém precisa me cobrar a minha compreensão se eu tenho compreensão suficiente dentro de mim? Eu sou um celeiro de compreensão. Por que alguém tem que me cobrar uma atitude se eu tenho dentro de mim inúmeras possibilidades de uma atitude diferente para que eu mude o contorno do mundo onde eu vivo? Por que eu sou tão teimoso que as pessoas precisam ficar sempre cochichando pelos cantos e apontando os meus defeitos
quando quem deveria tomar conta dos meus defeitos, porque afinal o defeituoso sou eu. O que há de errado comigo em dar um passo atrás e reconhecer a minha pequenez? Eu não vim a esse mundo para ser gigante. A era do gigante já acabou. Eu vim nesse mundo para ser total. E Deus foi tão bom comigo que me fez nessa fórmula. Às vezes pequeno, às vezes magrinho, às vezes gordinho. Quando a Fátima e o Antônio se casaram, o Antônio tinha o prazer de ouvir da Fátima: meu fofinho. Agora ele resolveu reduzir a barriguinha. Agora ela olha para ele e fala: meu ossinho. Meu fofinho. Meu fofinho. Agora é meu ossinho. Eu estou sendo bonzinho com você, Antônio, porque eu sei que não é por aí. Eu me lembrei de uma história. Uma história indiana que vem bem ao encontro disso aí. De como as pessoas tentam resolver o problema dos outros, mas fogem de resolver o seu. Que às vezes é preciso somente uma coisa pequena, mas as pessoas querem aumentar, querem potencializar a solução dos problemas. O problema é desse tamanho e a pessoa acha que a solução tem que ser enorme. Viu o problema que você ia criar? A Fátima começou a mentalizar quantos quilos que o Antônio perdeu e a cadeira abriu a perna. Essa história vocês vão encontrar na literatura indiana com facilidade. Essa é a versão indiana de como nasceu o sapato, mas eu sei que não foi lá. Eu sei que foi na minha terra que nasceu, mas eu não vou brigar, não vim aqui para criar um conflito econômico agora por causa de quem inventou o sapato. Um rei gostava de caminhar pelo seu reino, mas ele tinha o pé sensível, né? E a grama, qualquer coisa, feria seus pés. Então ele reuniu os seus súditos, os seus sábios, os seus ministros e disse: olha, eu não quero mais machucar meus pés, então eu quero que vocês cubram todo o meu reino de couro de boi, para que eu não precise mais pisar em nada que machuque meus pés. E toda história certa tem um personagem famoso chamado o Bobo da Corte. E quando contaram aquilo ao Bobo da Corte, ele ficou rindo, ele começou a rir, falou assim: isso é ridículo, esse rei aí, ele estava viajando, naquele tempo minhas naves já existiam, tá viajando na maionese, viajando na batatinha, né? E o rei ouviu isso. Irado, porque o Bobo da Corte estava rindo dele, chamando ele de uma atitude ridícula, a ideia dele. Falou: então, já que você é o sabidão, você me dá uma solução boa, porque caso contrário irei decapitá-lo. E ele disse ao rei: rei, não há necessidade de cobrir todo o reino de couro de boi. Pegue 2 pequenos pedaços e cubra teu pé. Cubra teu pé. Notoricamente, o ser humano tem uma velha desculpa. O problema está maior. O problema de eu não conseguir me afirmar na vida, de eu não ter progresso na vida, é porque existe crise no mundo, não é? Porque existe infração,
Existe desemprego, mas e qual é o motivo de você estar embutido no meio de quem está desempregado? Existe virose dando por aí, mas quem mandou você pegar essa virose? Quem mandou? Me transmitiram. Não, foi você que pegou, uma frequência baixou e entrou. Porque você condicionou você já a isso. E isso acontece muito com pessoas magiadas, que a espiritualidade vai lá e limpa, e elas não conseguem abandonar aquela frequência de doença. Muitas vezes ela volta de novo dizendo que ela já está com outro sintoma, ela viciou nisso. Na verdade, ela nunca teve problema nenhum, mas ela criou o problema. Ela sente necessidade de ser uma atenção. Não tô, ó, por favor, hein? Eu sei que tem pessoas aí que estão com a virose. Não é uma virose, isso aí é porque quando o médico não quer dar o diagnóstico correto, foi uma virose. Não é assim? Tempo seco. Os ventos que estão vindo por aqui, sabe Deus de onde vieram. Então é natural que a garganta falhe, o corpo ressente. A pessoa tosse. Tuberculose, isso aí. Mas saiba de uma coisa. Quem adoece você é você próprio. Quando a doença manifesta em você antes disso, bem antes, você baixou sua frequência de ser uma pessoa saudável. Alguma coisa nessa lente você ignorou. Você ignorou. Você guardou alguma coisa, você se decepcionou com algo, com alguém, até mesmo consigo mesmo. Eu vou dizer uma coisa aqui, eu gostaria que vocês gravassem no coração de vocês. Tudo no universo é uma permissão, mas existem certas coisas que não é permitido. Se vocês não sabem, eu vou dizer isso. Olha, você pode se decepcionar com tudo, com o teu trabalho, com a tua esposa, com teu marido, com teus filhos, com teus amigos. Isso é permitido. Mas não pode, de maneira nenhuma, ter decepção consigo próprio. Isso é um veneno. Quando você se sentir assim, entrando num processo de decepção, de dizer assim, eu não consigo, eu não posso, lembra do tema. Sabe por que está acontecendo isso comigo? Porque eu sempre tento o possível. É a minha ação que está me levando aos meus resultados. Eu só estou tentando o possível. Por que não experimentar, tentar algo impossível? Porque, de verdade, é impossível uma pessoa ter decepção consigo mesma, tendo ela inúmeros talentos. Isso acontece muito com os casais. A mulher fala, é meu marido que trabalha, não sei o quê. Sinta-se feliz. Sinta-se feliz. Tem alguém trabalhando por você. Olha que boa vida que você está. A Fátima se matando no banco e o Antônio na foice. Na rede. Foice, Maga, é a rede que ele tem, o apelido que a Fátima deu à rede. Antônio, você está onde? Na foice. Ela ficou 6 meses sem a fazenda, ela imaginou, vou chegar lá, vai estar tudo roçado, porque meu marido está todo dia na foice. 8 horas da noite, onde está o Antônio? Na foice. Fala para ele parar, tadinho, do meu fofinho. Meus filhos, você não sabe da sua vida passada. Às vezes na outra vida você trabalhou tanto, você se esmerou tanto. E quando você foi embora daqui, você pediu, falou, quando eu voltar lá, eu não quero mais de novo repetir esse padrão. Eu quero ter uma vida confortável. E aí você olhou para um, olhou para outro. Isso lá, eu sei porque eu sou chefe do 6º grau, vejo isso acontecer. Manda aquele lá. Eu vou me encontrar com ele lá embaixo.
Aparências enganam, viu? Às vezes lá em cima você olhou, era de um jeito. Quando chega aqui, lembra que para chegar aqui e ter uma fisionomia depende do pai e da mãe. Não é aquele espírito bonitinho que você viu lá, não, hein? Depois você arrumou um bugrinho para você, e aí eu quero ver. Não é? Nossa, ó, que bonito. Ah lá, ah lá. Aqui não. Olha como as pessoas criam, na tentativa de solucionar uma coisa, elas criam algo maior. Eu falei Alá e eu ia falar sobre Alá aqui. Maomé, ele tinha uma espada. E na espada tinha uma frase. Alguém sabe a frase que estava escrito lá? A minha única guerra é pela paz. A minha única guerra é pela paz. A palavra Alá significa paz. Olha que contradição. Essa religião foi uma, depois do cristianismo, a mais violenta. A mais violenta. A intenção de Maomé era boa, mas o simbolismo da espada era tolice. Como que eu quero paz? Adianta eu escrever paz na espada? A palavra lá significa paz. É uma ironia. Meu filho, resolva os seus conflitos. Não tenha medo de se contradizer. Não tenha medo de repente, se mostrar verdadeiramente uma pessoa que aos olhos dos outros era forte, agora nesse momento uma pessoa fraca. Não é fraca. Não existe pessoas fracas. Existem pessoas em reconstrução. Se reconstrua. Dê um passo adiante e saia do comodismo, porque isso vai virando comodismo. Vai virando comodismo. E aqui vem um fator principal que as pessoas talvez não percebam. Então as pessoas vão fugindo de si e elas precisam de uma ocupação. Então elas começam com a preocupação com os outros. Ela começa a se preocupar com o filho, com a filha, com o genro, com a mãe, com o pai, com o padrinho, com o vizinho. É o salvador de todo mundo, dá palpite na vida de todo mundo e até pede para a espiritualidade resolver o problema de todo mundo. Isso é uma fuga. Quando você tenta ajudar alguém e o resultado não é bom, não significa nem sempre que a pessoa não quis ajuda. Pode ser que você não tinha energia suficiente para executar a terapia da cura naquela pessoa. Não estou falando de cura de doença, não. Estou falando de cura moral, estou falando de cura de postura das pessoas. A sua energia não vibra bem. Você é uma pessoa mesquinha e você quer falar de prosperidade? Como que você vai falar de prosperidade se você é a miséria estampada em pessoa? Você, quando chegou aqui, você não tinha um tostão. Qual é o problema? Qual é o medo de você? Olha, aquilo que vocês manifestam como perigo, perigo já é. Então as pessoas têm medo de ficarem pobres. Vocês nasceram pobres, meu filho. Mesmo quem nasceu em berço de ouro, quando nasceu não tinha nada no seu nome. Aliás, nem nome tinha. E se você conseguiu conquistar algo, não fique pensando que isso é mérito teu só. Quem participou do estudo da trama e do enredo sabe que tem gente aí que nunca se apresentou a vocês, mas que esteve presente nesse processo. E agora que vocês sabem disso, a responsabilidade está maior nas mãos de vocês.
Porque agora vocês têm que pensar muito antes de cometer qualquer equívoco. Porque vocês não podem levar esse rebanho espiritual a um engano, por teimosia. Por teimosia, não pode. Então, toda vez que você perceber que a responsabilidade da sua família está sobre você, é um sinal de alerta. É um sinal de alerta. Você não é responsável pela sua família o tempo todo, não. Quando o problema do outro está se tornando quase com uma obrigação sua, significa que você esqueceu dos teus problemas. E você está arrumando só uma distração para não enfrentá-los. Enfrente-os. Enfrente-os. Não leve-os à frente. Enfrente-os. Em frente você vai perceber que o problema é de fácil solução. Mas se você ficar dando ouvido a tolo, que está cheio de razão, o sábio fica na dúvida. Dias desses eu fui chamado para poder ver um contexto que acontece no mundo. Dos psicólogos. Hoje, sendo a voz da razão no planeta, tem pouco mais de uma dezena. Aqui no Brasil tem uns 3. É um careca, que é o nome do homem é Karnal. Tem um outro, igual o Antônio era, não sei o que, Tela lá. Isso, e tem outro. Brasileiro. Qual foi a formação desse povo? E quem é o pai da filosofia? Um camarada chamado o quê? O que esse camarada terminou a vida dizendo? Só sei? Também, mas é da mesma escola, da mesma linhagem, vem vindo. Eles vêm vindo da mesma linhagem. Qual é a temática deles? A temática deles é fazer você fugir do teu problema. Olha, você tem um problema, você pense positivo, não pense negativo, que isso vai dissolver. Me mostra isso acontecer. Me mostra que isso vai acontecer. Isso é lorota, meu filho. Ó, você tem um problema, ele é fictício. Não, se há um problema, ele é real. A ficção é você que faz pensando que ele não existe. Se o problema existe, ele existe. E você foi o criador disso. Então resolva. Eles dizem para as pessoas abertamente que as pessoas não convivem, não podem viver no mundo sem a sociedade. Porque as pessoas não são ilhas. Não é? Que as pessoas têm que viver numa sociedade organizada. A única maneira de uma sociedade ser organizada é se ela se tornar escrava do sistema. O sistema dita a lei, dita a regra e você diz, sim senhor, pronto. É uma liberdade velada. As pessoas que estão ouvindo nossas palestras que dizem eu sou Mahá, ouve a gente desconsiderar totalmente esse tipo de coisa. A gente fala para as mulheres terem orgulho de serem mulheres, de se colocarem na posição de xamãs, de senhoras da vida, e dissemos ao homem que ele também se coloque no lugar dele. Mas esquece a história de varão. É o homem, é o ser que por uma pequena mudança no seu gene é homem. Por uma letrinha lá é um homem, senão seria uma mulher também. Mas que tem muito homem marica, isso tem também. O homem marica que eu estou falando é um homem que foge da responsabilidade.
que deixa tudo a mulher que tem que trabalhar, a mulher que tem que fazer as coisas. Não tem essa obrigatoriedade de ser um ou outro. A obrigatoriedade faz mal. Seria o prazer, a satisfação de produzir. Eu produzo, minha mulher produz, nós dois produzimos. Olha que coisa boa. E eu não tenho uma régua para medir. Minha mulher produz mais do que eu, ou ganha mais do que eu. Quem ganha é os dois. Quem ganha é os dois. Um homem sábio num tempo atual, ele deveria empoderar a mulher dele. Porque o mundo que vocês vivem hoje, ele perdeu a sensibilidade do ser. E a fonte da sensibilidade é a mulher. A mulher tem a sensibilidade. Um homem sábio deveria deixar-se comandar por uma mulher sensível. Sabe por quê? Porque o homem, na sua brutalidade, às vezes ele fere a mulher sem tocá-la, apenas proibindo ela de fazer o que ela gostaria de fazer. Às vezes um homem, na sua dureza de ser, para provar sua macheza, às vezes não fere com tapas, mas fere com palavras. Fere com omissão. Quando você for abraçar sua mulher, você não está abraçando seu inimigo, porque tem homem que pensa que é isso, sabe? Ele vai fazer amor com a mulher não sabe se é o marido ou se é algum inimigo querendo quebrar o pescoço dela. Eu acho que ele vê os animais, ele pensa que é um galo, ele pula em cima e já quer sair. Já pensou? 200 quilos? Eu sei o que você falava para ele, Fátima. Meu caminhãozinho frigorífico não aguenta tanta banha. Como as pessoas já devem, a maioria aqui já participou esse ano, que nós estamos fazendo encontro, uma jornada. Então a jornada não é aquela coisa rígida, onde só o mestre fala, é um compartilhar, é um dividir. Para que isso se torne enriquecedor, vamos compartilhar, vamos dialogar um pouco sobre esse tema, sobre esse assunto que eu falei, para que depois eu faça o fechamento. Aproveitar que o nosso anfitrião foi fazer alguma coisa, que pelo menos isso, né? Alguém tem que trabalhar nesse tempo aqui. E vamos fazer um diálogo gostoso, baseado nisso. E quando eu coloquei a frase lembre-se, é provocativo, é para que você não se esqueça. Vamos conversar um pouquinho sobre o que a gente pode fazer com relação a isso. Vamos desvestir as nossas vestes de um árduo trabalho de tentarmos provar aquilo que nós não somos e vamos vestir a nossa veste de celebrar a nossa simplicidade de ser como nós somos, mas que precisa ser melhorado. Microfone.